Grande noite a você, Weber Lima, um grande abraço pro Bigato, em especial para quem curte esse 105 FM Futebol Club, 18h21 aqui no meu relógio também, ao vivo aqui da cabine 105 do Allianz Parque. Hoje é o nosso local de posicionamento, né? Afinal de contas, nos jogos de Libertadores Sul-Americana a gente não pode ficar no gramado, e então a gente já está posicionado aqui nas cabines, mas fazemos questão de entrar aqui ao vivo nesse dia tão especial, tão importante pro Palmeiras e pro palmeirense, né? Porque a gente conta um pouquinho sobre a chegada aqui, né? Afinal de contas, o clima é todo favorável, o ambiente é especial, aquela famosa noite de Copa, né? Que realmente causa um ambiente todo especial. Apesar de toda a desvantagem, o palmeirense chega muito confiante. Eu cheguei aqui por volta das 17h30, Weber. E a rua estava começando a ser isolada, né? A ser fechada ali pelo policiamento. E o torcedor chegando cantando, chegando em família, chegando aos montes, assim, todo mundo reunido. Realmente chegando desde cedo já para fazer aquela preparação. E todos muito confiantes, não poderia ser diferente, mesmo com toda essa situação adversa. O torcedor palmeirense está com o Abel, dizendo e confiando que essa noite vai ser mágica, vai ser uma noite histórica para o Alviverde. Como vocês já disseram aí, precisa de uma goleada para se classificar no tempo normal, 4-0 para se classificar nos 90 minutos, né? Ou uma diferença de 4 ou mais gols, seja ela qual for. Mas fato é que se a diferença for de 3 gols com relação ao LDU, a decisão vai para as penalidades, isso por conta da derrota sofrida lá no Equador, né, na semana passada, aquela atuação desastrosa que acabou culminando na derrota pelo placar de 3-0 na partida de ida. Com relação ao time do Abel Ferreira, as novidades que você mencionou, pode ser no setor ofensivo, né? Ontem vocês debatiam no 105 FM Futebol Clube, eu trouxe também no meu boletim as duas questões importantes, né, principais. A questão do meio-campista de contenção, né? Aquele famoso volante que pode ser um só, pode ser dois, pode ser nenhum, mas fato é que a tendência é que o Aníbal Moreno volte de lesão no time titular, sendo esse único homem marcador, digamos assim, né? O Andréas Pereira também faz um pouco dessa função, mas ele chega com muito mais efetividade no campo de ataque. E aí a possibilidade até dos 4 atacantes, como a gente mencionou ontem no nosso boletim no 105 FM Futebol Clube. Alain e Ramon Sosa podem ser escalados desde o início, aí uma tentativa muito mais ofensiva, né, do Abel Ferreira, mas o Felipe Anderson e o Maurício também são postulantes ao time titular, né? Então podem sim começar jogando com a camisa palmeirense. Um que está confirmado no time é o Vitor Roque, né? E a torcida deposita muita confiança no seu camisa 9, porque precisa de gols hoje e nada melhor do que o camisa 9 para ir para a rede e ajudar o Verdão nesse sonho, nessa noite histórica. A gente vai ouvir o Vitor Roque agora no 105 FM Futebol Clube, falando sobre a expectativa para esse grande duelo, para essa grande missão, e também sobre todo o ambiente de otimismo que é causado, que é transformado pelos palmeirenses, sejam eles torcedores, funcionários, enfim, todo mundo envolvido nessa partida. Vamos ouvir o Vitor Roque. Estou muito feliz, com certeza é muito importante para nós ter esse apoio de todos os funcionários do clube que estão aí atrás dos bastidores para nós estar jogando aí, e muito feliz. Agradecer cada um também, agradecer cada torcedor e esperamos fazer um excelente que estão aí atrás dos bastidores. Estou muito Esse então, Vitor Roque, ouvimos o camisa 9, né, dizendo que está muito confiante, que estão todos fechados com o Abel, né, que essa noite vai ser mágica e que ele tem certeza que o Verdão vai pressionar com muita humildade, com muito foco, mas vai recuperar essa desvantagem aí sofrida fora de casa. Então a gente esboça aqui um provável time palmeirense, né, ainda com aquelas possibilidades, ou, né. No gol vai o Carlos Miguel, esse já é certo. Na lateral direita, o Kelvin. Dupla de zaga formada por Murilo e Gustavo Gomes. Na lateral esquerda, o Piquerez, que não jogou no final de semana por estar suspenso no Campeonato Brasileiro. Ele volta ao time titular hoje. Aí o meio-campo, a gente arrisca o Aníbal Moreno, ou pode ser até o Emiliano Martínez, ao lado de Andréas Pereira. E aí os outros dois
de meio campo, barra ataque, né? Podem ser as outras dúvidas. Felipe Anderson ou Alan, Maurício ou Ramon Sousa. E aí a dupla de frente, Vitor Roque e Flaco Lopes, Weber. Tá certo. E aí, Bigato, o que você achou dessas mudanças que podem acontecer no time do Palmeiras? O Abel na tentativa de pressionar ou pelo menos atacar mais a LDU, porque precisa, né, dos 4 gols, né? Hoje o Palmeiras ele tem que ter uma categoria, Weber Lima, de erro zero. Quando você está numa desvantagem de 3-0, o Palmeiras não pode se dar o luxo de cometer erros que que possa permitir que a LDU consiga criar oportunidades no jogo. Então acho que é importante essa possível volta do Aníbal, porque o Palmeiras sentiu muita falta de marcação, principalmente no meio campo. O Palmeiras jogou contra a LDU com o meio campo muito aberto, e foi por onde a LDU conseguiu criar muitas oportunidades de gols, que conseguiu gerar muito espaço. Então a possível volta do Aníbal, ela é muito importante. Agora tem outros 2 jogadores nesse meio campo do Palmeiras, que sempre é o coração do time, que não estão bem, que é o caso do Rafael Veiga, que é o caso também do Felipe Anderson. E o Maurício também, ele é um jogador assim que já entrou muito bem nos jogos, mas eu não sinto muita segurança em grandes jogos com o Maurício. E tem 2 jogadores no Palmeiras, Weber, que eles estão pedindo passagem. Eles estão entrando muito bem, com muito apetite, que é o Alan e o Sousa. O Palmeiras precisa fazer 4 gols para se classificar. A realidade do Palmeiras é essa. Precisa fazer muitos gols. Para você fazer 4 gols, você tem que criar pelo menos 8 possibilidades de você fazer gols, né? Então acho que o Palmeiras deveria ser um pouco mais ousado, um pouco mais agressivo. Nessa escalação que o Lucas Basílio trouxe, o Kelvin eu acho que é bom, o Kelvin desce bem, ele tem um bom passe, acho que é importante. O Piqueires, as laterais estão bem resolvidas. Agora, o Murilo não tem condição, meu. O Murilo já errou demais nesse time do Palmeiras. Eu acho que o Bruno Fux, ele caberia melhor. Doido? Sim. Você tá doido? Sim. O Bruno Fux esses dias aí entregou a paçoca contra o Flamengo. O Murilo deixou o LDU à vontade no primeiro jogo. Sabe o que o Murilo faria contra o Flamengo? Ia levar bola, Pedro, ia levar todo mundo. E o Bruno Fux tem um passe muito melhor que o Murilo. O Bruno Fux está muito melhor que o Murilo no jogo. Não. Isso aí, colocar o Fux é o Palmeiras dançar de novo. Aí, eu tenho... Agora, tem que ver também a condição física do Aníbal. Né, se ele tá 100%, se ele tá bem. Se o Aníbal estiver bem, tem que colocar ele à frente dessa linha de 4 do Palmeiras. E eu colocaria do lado dele o Andreas Pereira, Alan de um lado, para dar profundidade pro time, o Sousa do outro e Vitor Roque e Flaco Lopes no ataque. Que seria um time mais ousado, um time mais agressivo. Ou se o Aníbal não tiver condição, entra o Emiliano. Sim. Entendeu? Porque o Palmeiras precisa criar oportunidades e precisa ser agressivo. Porque com esse time, o Palmeiras consegue sufocar a LDU, tem intensidade, marca lá em cima, não deixa a LDU respirar. É claro que a LDU também, e o Thiago Nunes é um técnico inteligente, já jogou contra o Palmeiras no Allianz Parque, sabe a pressão que o Palmeiras faz? Eu acho muito pouco provável que a LDU queira sair jogando lá de trás. Vai vir com aquele chutão no tiro de meta para tentar evitar essa pressão do Palmeiras. Mas o Palmeiras precisa ter um time mais agressivo. O Rafael Veiga é um jogador histórico no Palmeiras, conquistou títulos importantíssimos, mas ele não tá acertando passe no meio campo do Palmeiras e tá marcando muito mal. E o Alan tá entrando muito bem. E o Felipe Anderson, nos últimos jogos, deixou muito a desejar. E o Sousa tem entrado muito bem nesse time do Palmeiras. Então eu faria essas 2 alterações no meio campo do Palmeiras. Ô Bigato, agora vamos pra enquete. Por que você acha que o Palmeiras vai virar? E o Wilson Roberto tá falando aqui, Weber, você é o cara mais xarope do rádio. Obrigado. Eu acredito que o Palmeiras vai virar o jogo porque o Palmeiras é um time com muito mais qualidade que a LDU. O Palmeiras tem jogadores muito decisivos à frente e eu vou citar aqui um exemplo. Nas quartas de final da Copa Libertadores da América, quando aconteceu o confronto entre São Paulo e a LDU, não vou falar nem lá em Quito, mas eu vou falar aqui no Morumbi. O São Paulo precisava fazer 2 gols para levar para os pênaltis, é uma situação um pouco parecida com essa do Palmeiras. O São Paulo, que é um time que tem qualidade muito inferior ao Palmeiras, o São Paulo conseguiu criar 6 oportunidades evidentes, muito claras de gol. Mas o São Paulo não tem jogadores com a qualidade que o Palmeiras tem. Só o Luciano, Weber,
Ele teve 3, 4 oportunidades de fazer gol contra a LDU. Nos 2 jogos ele teve uns 7, 8 oportunidades. Exatamente. Se o São Paulo é um time inferior ao Palmeiras, conseguiu, contra essa mesma LDU, criar 8, 9 oportunidades de gols no Morumbi, eu acredito que o Palmeiras, que é um time que tem muito mais qualidade que o São Paulo. O Palmeiras é um time que tem jogadores que definem melhor que o São Paulo. Até pela valorização do elenco de um e de outro. Por isso que eu acredito que o Palmeiras vai conseguir ter no começo do jogo muita intensidade, a LDU vai ter muita dificuldade na saída de bola, vai pressionar e o Palmeiras tem qualidade para criar as oportunidades para converter em gols. Bom, eu já vou por outro caminho. Na Libertadores, para vocês terem uma ideia, a LDU não toma um gol desde o dia 14 de agosto, quando ela tomou um gol do Botafogo no Engenhão. Depois, no Casablanca, 2-0 para cima do Botafogo. No Casablanca de novo, 2-0 para cima do São Paulo. No Morumbi, 1-0 para cima do Tricolor. E depois no Casablanca, 3-0 para cima do Palmeiras. Não é fácil fazer gol na LDU. Parece, mas não é. E outra, o Palmeiras precisa fazer um placar de 3. Sabe contra quem o Palmeiras fez esse placar nesse ano? Só contra Fortaleza, Sport, Juventude, Bragantino. Quando pegou os times... Universitário. Não, mas o Universitário é pior que esses times aqui no Brasil. Ganhou de 4-0 do Universitário lá. Pra você ver como o nível do Universitário é muito ruim. Mas eu falo assim... Contra o River Plate ganhou de 3-1. 3-1 não dá. 3-1 não dá. O que eu tô querendo dizer é o placar que dá, Bigato. O Palmeiras não consegue com equipes em decisão. Olha o que aconteceu com o Corinthians. Tô repetindo aqui. Dos 13 jogos, o Palmeiras tem 9 vitórias no Allianz, sendo que 3 dessas vitórias ele não conseguiu placar. E contra equipes que estão mal, Atlético Mineiro, eu não me lembro outro, eu tenho tudo anotado aqui. Mas só conseguiu o placar contra equipes da zona do rebaixamento, o Vasco que estava muito mal à época, o Internacional. Então, quer dizer, é muito difícil, gente. Quando eu falo aqui, palmeirense, coração tranquilo, porque não vai dar. Não vai dar, no mata-mata isso daí é muito, mas muito, quase impossível de acontecer, por isso que eu não acredito que o Palmeiras vai virar, Bigado. Vai ser um jogo mais tranquilo do que você imagina pro Palmeiras. Capaz. Palmeiras com 30 minutos de jogo já vai estar quase com o seu resultado construído. E vou dizer mais, hein? Hoje a vida do Palmeiras faz assim, ó, se transforma, porque a partir de amanhã o palmeirense vai cobrar a obrigação em conquistar o Campeonato Brasileiro. É muito dinheiro investido. São 700 milhões de reais investidos em um time para não ganhar nada. Para não ganhar nada. Vai terminar o ano igual o São Paulo. Vai terminar o ano igual o Santos, porque aí no Corinthians ganhou o Paulista. Vai terminar o ano assim. 700 milhões investidos em nenhum campeonato. A chave vai virar. A chave vai